Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus para vocês. Privilégio estar aqui também dividindo com vocês esse tempo à noite. É verdade, o Fábio nunca foi muito hábil com a bola no pé, mas tinha uma coisa que era legal ter o Fábio no time, porque às vezes dava aquela esquentada no jogo e a gente precisava de um cara forte para dar um tranco, né? Então, você imaginar como é que era o Fábio, é só você olhar para o Henrique, o filho dele. O Fábio era daquele jeito lá. Todos os nossos amigos, ele era sempre o mais forte. Então, a gente sempre teve segurança do lado dele, né? Apesar dele não... No time ele ajudava, um bom zagueiro, né? Batia bem, né? Então... Mas o Fábio tem sido uma referência, principalmente para mim, como irmão, mas do meio, né? Como pastor, o Fábio sempre foi o meu irmão, que eu sempre fui atrás dele, né? Onde ele ia, eu ia atrás. Até interessante isso, eu lembro até hoje isso, numa EBF, lá em São Caetano, na Igreja Batista de Vila Gerte, numa EBF, um ventríloco foi lá, levou um boneco, ele contou o que significa ser discípulo de Jesus através do ventríloco, e no final ele convidou para as crianças quem queria entregar a vida a Jesus naquele dia. E o meu irmão levantou e foi, e minha mãe tinha dito, aonde o seu irmão for, você vai atrás. E meu irmão levantou e foi na frente, eu fui também. Naquele dia ele aceitou Jesus e eu também, porque minha mãe falou, onde o seu irmão mais velho for, você vai atrás. E eu guardei isso, já levantei já umas outras 150 vezes na igreja, a mão, mas esse ficou na minha mente gravado, esse domingo lá, quando eu devia ter uns 5, 6 anos, porque onde meu irmão foi, eu tinha que ir junto, né? Então, tá vendo? Até no trem do céu, eu entrei na rabeira do Fabinho. Então, o Fábio é muito querido e tem me ensinado bastante, e creio que vai continuar me ensinando. Mas hoje de manhã, eu conversei com vocês a respeito de que quando Jesus começa o ministério dele, ele começa indo para Galiléia e ele traz para a gente uma ideia do que significa o papel da igreja na cidade. Então o Senhor Jesus sai pela Galiléia, logo depois que ele sai do deserto, ter passado aquele tempo de tentação com Satanás ali no deserto, animais selvagens, e ele vai para Galiléia e ele vai pregar dizendo assim, o tempo está próximo. Então, arrependam-se, creiam nas boas novas do reino de Deus. E depois ele encontra os discípulos e diz o que para os discípulos? Sigam-me, eu vou fazer vocês pescadores de gente. Então, eu e você, como igreja de Jesus Cristo, nós somos convidados na cidade a fazer exatamente o que o Senhor Jesus fez. A gente precisa, em todos os lugares em que a gente for, a gente tem que, seja qual for a palavra, seja a maneira como você está vestido, arrependam-se, creiam, sigam a Jesus. Esse é o ser da igreja. A igreja é evangélica, ela é profética, ela é testemunha. Isso aqui que nós estamos aqui é só o institucional. A igreja lá na cidade é eu e você em todas as dimensões. É no colégio, é na faculdade, é no cursinho, é no mercado. É ali que nós somos convidados a ser. Então não tem esse negócio de fazer missão. Vamos fazer missão. Nós somos missão. A igreja é missão. É o DNA da igreja. Aonde a gente sai para pregar o Senhor Jesus. Então esse é o DNA da igreja, essa é a identidade da igreja. Ser, missão. Não existe outra coisa para a igreja. Não tem esse negócio de você vir aqui à noite e você falar assim, eu vou à noite receber uma palavra de bênção e o resto da semana eu vou ser feliz. Não, você vem aqui para ser lembrado que você é missão. Os outros 6 dias da semana é você no campo missionário.
Ah, Cláudio, mas eu fico em casa o dia inteiro com os meus filhos, com o meu marido. Perfeito, esse é um dos melhores campos missionários que existe, sabia? Toda vez que você levantar cedo e que você falar assim, Senhor, meu Deus, eu já perdi as contas de quantas vezes eu tenho que fazer café para minha família. Se eu não levantar, não tem nenhum daqueles tranqueira que levanta na minha frente para fazer café. E que você começar a reclamar, lembre-se que se tem a melhor coisa que você pode fazer para sua família é o café, então ótimo, você está fazendo missão, sabia? E se o seu filho não quiser, o seu marido não quiser, ou reclamar, você fala assim, toma aí, miserável, porque isso aí eu fiz conversando com o Senhor Jesus, e Ele mandou você tomar café. Não assim, né? Mas é para lembrar que tudo que a gente faz é missão. Então, eu comentei que tem um pastor americano que ele disse assim, que o ser e o fazer, eles andam juntos. O ser é fundamental. Eu e você, a gente precisa sair daqui esse final de semana, lembrando que o ser é fundamental. Isso é a identidade da igreja. E eu e você, nós somos igreja. Agora, o que é que nós vamos fazer? Aí, então, o ser é fundamental e o fazer é o resultado natural do ser. Então, irmãs, eu quero convidar vocês para vir fazer as bonecas aqui. Talvez você não tenha habilidade suficiente para costurar, então não venha. Mas sabe o que você pode fazer? Vem fazer o almoço, vem fazer o café. Ah, mas já tem almoço, o pastor vai contratar o almoço. Beleza, então faz aquele bolo de fubá, porque quando for lá para umas 3 horas da tarde, com café, vai ser uma delícia. E você vai conversar com quem está fazendo boneca. Venha conversar com quem está fazendo boneca, porque se tem uma coisa que as mulheres sabem fazer, é 2 coisas ao mesmo tempo. Elas sabem costurar e conversar. Homem não consegue fazer isso, já viu? Nós que gostamos de assistir futebol e a esposa gosta de ficar papeando, a gente não consegue, né? A gente fala para ela, querida, dá um tempo, eu estou prestando atenção no jogo. Por quê? Porque a gente não consegue fazer 2 coisas, nós as mulheres conseguem. Mas tem alguns de nós, homens, que o Senhor deu dom manual, né? Então, se hoje nós estamos trabalhando com bonecas para as meninas, que são principalmente atingidas, é o grupo mais atingido através do abuso, o que é que nós podemos, homens, fazer para os meninos? Boa pergunta. Repete ela durante a semana para o pastor aí, ó. Mas nós podemos e devemos fazer, porque o fazer é resultado natural do ser. Então, sim, toda vez que o Alan, junto com o pastor, a equipe, trouxer uma viagem missionária, a gente precisa se envolver. Porque nós estamos aqui fazendo missão nas nossas casas, mas nós temos que ir também. Se o Alan, por exemplo, falar que vai lá na Páginas Novas, né? Que é no Itatinga, é considerado o maior daqui da região, da América Latina. Cláudio, eu não tenho coragem de ir lá. Perfeito, é isso mesmo. Alguns de nós vamos ser sinceros. Antes de tudo, dentro da igreja, nós temos que ser sinceros. Cláudio, não tem. Mas, querido irmão e irmã, você consegue escrever? Pergunta para o Alan o nome de alguma daquelas mulheres. Escreve uma carta para ela. Escreve uma oração para ela. E aqui nós vamos poder passar a noite inteira dizendo que nós podemos fazer N coisas. Então a igreja tem que ir diante da cidade. Ali fora a gente tem violência, a gente tem corrupção, a gente tem pobreza, a gente tem prosperidade. A gente tem famílias quebradas, a gente tem famílias, pessoas emocionalmente feridas. Nós temos que ir também ao encontro delas. E na maioria das vezes, elas acabam vindo nos encontrar, sabia? É elas que nos encontram. É elas que nos encontram. Então, a igreja precisa ser criativa para pensar maneiras de se envolver e de viver. Porque, por exemplo, uma viagem missionária mexe muito mais com quem vai do que com o povo que recebe o grupo. Em 1997, eu fiz parte de um time
de futebol amador, que nós fomos para Filipinas e lá fizemos trabalhos em colégios, jogando bola contra times de universidades e de colégios, em que a gente entregava o folheto lá evangelístico, a gente contava as 4 leis espirituais. Hoje nem é mais tão usado, a gente acha que Deus te ama e tem um propósito maravilhoso, um plano maravilhoso para a sua vida. Era a primeira lei. E aí, antes de jogar bola, a gente dizia para o cara assim, olha, cara, você vai tomar uma canelada daqui a pouco, mas Jesus salva, tá bom? Então toma aqui um folheto para você... Só que nós aprendemos muito mais coisas do que só evangelismo. Você dividir o quarto com uma pessoa numa viagem é um baita aprendizado. Principalmente se esse quarto que você divide não tem chuveiro. Tem um balde grande, com uma cumbuquinha. Ora, quem é do interior, nós sabemos que balde grande e cumbuquinha, você enche o balde grande de água e a cumbuquinha serve para você tomar banho. Mas o colega do meu quarto usou a cumbuquinha para deixar a cueca dele de molho. Porque o cara é de São Paulo. Os caras de São Paulo não têm esse negócio de tomar banho com balde. O que você faz com um cara desse? Em plena viagem missionária? Você tem vontade de matar o cara. Fala assim, Rogério, até hoje ele vai lá na nossa igreja lá, e eu dou um abraço nele e falo assim, Rogério, eu tenho vontade de pegar você, cara. Você acabou com a minha caneca. E eu nem sei como é que ele tomava banho depois. Mas é dessa forma. É encontrar com uma senhora que disse para a gente que o marido tinha acabado de falecer. E ela, acamada, dizer que na vida, no coração dela, o Senhor colocou a vida inteira dela, desde que ela conheceu o Senhor Jesus, que ela gostaria de ser missionária no Brasil. E o Senhor não abriu essa porta para ela ser missionária no Brasil junto com o marido, mas ela falou, eu oro todos os dias pelo Brasil. Isso mexe com a gente, você não volta igual. Você não volta igual, você volta diferente, você volta mexido, você volta até pensando assim, Senhor, onde o Senhor me quer? Mas enfim, a igreja tem que fazer é a reação natural. Então abra comigo agora em João capítulo 21. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Eu quero ler com vocês. A versão que eu estou usando aqui é a nova versão transformadora. E em João capítulo 21, versículo 15, diz assim. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, então alimente minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas, quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse, siga-me, segue-me. Quem estava aqui hoje de manhã, o que é que o Senhor Jesus faz quando encontra Pedro na praia, lá no começo do ministério? Siga-me. Jesus não fala outra coisa para Pedro. Jesus não convida Pedro para outra coisa, a não ser, siga-me. O que é a igreja? Como é que a igreja faz missão? A igreja faz missão
seguindo Jesus Cristo. Ai, Cláudio, eu achei que você ia falar um negócio muito diferente. Não tem. Porque começa seguindo Jesus, termina seguindo Jesus. Você um dia veio na igreja, num acampamento, num encontro, num pequeno grupo, na sua casa, numa conferência, alguém fez um apelo, alguém chegou para você, convidou você para fazer uma oração, para receber o Senhor Jesus, e você falou assim, ok, eu entrego. Você talvez levantou a mão, talvez você escreveu lá, dizendo, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, e você ouviu o que dele para você naquela noite? Siga-me. Cláudio, isso foi há 10, 15, 20, 40, 50 anos atrás. O que eu tenho que fazer hoje? Continuar seguindo Jesus. Não tem quem está pronto. Igreja de Jesus Cristo nunca está pronta. Nós sempre vamos estar dormindo. Nós nunca... Precisamos toda hora ouvir o Senhor Jesus dizer, siga-me. Então, fazer missão para a igreja é algo que acontece todos os dias. O Alan vai gostar agora, não é só na conferência, é todos os domingos, é toda segunda-feira, é toda terça-feira, é toda quarta, é toda quinta, toda sexta, é em casa, é no trabalho, é no clube, é no mercado, é no... Pensa aí onde é que você anda durante a semana. Cláudio, como é que eu faço isso? Eu tenho vergonha de falar, Cláudio. Eu sou que nem Moisés, eu gaguejo. Eu sou frio. Eu tenho vergonha de falar que eu sou crente. Se você está falando isso, eu queria dizer assim, que o primeiro grande passo você já deu, porque a gente precisa ser sincero com a gente. Presta atenção, Paulo pegou esse versículo aí e traduziu de uma maneira que nos ajuda a entender mais ainda o que significa seguir a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 10, ele vai dizer assim, portanto, quer vocês comam ou quer vocês bebam, façam tudo. E depois ele começa no capítulo 11, que ainda é um versículo, não sei se vocês já perceberam, mas depois você abre na sua Bíblia aí, não tem título o capítulo 11 logo no começo. O título vem no versículo 2. Isso significa que o texto do 10, ele vai até o versículo 1 do 11. E o versículo 1 do 11, Paulo diz o quê? Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Eu tenho um pastor, professor, Ricardo Barbosa, lá de Brasília. Talvez você já deve ter ouvido ele. O coração dele está muito ligado à espiritualidade, então ele convida a gente a crescer na área da espiritualidade. E um dos mentores dele é um americano chamado James Houston, que já escreveu vários livros. Está velhinho, está com 90 anos, mas diz que está vivo lá ainda. E certa vez, ele tentando, aquele negócio de discípulo, né, para o mestre, tentando mostrar que ele era um discípulo estudioso, ele andando junto com o seu mestre, ele falou assim para o Houston, ele falou, Houston, se tem uma das coisas que eu acho assim, mais ousado na Bíblia, é o Paulo dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como pode? Quem consegue imitar Jesus? Diz que o velhinho olha para ele e fala assim, ô Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Se você não imita Jesus, você imita alguém. Se você não imita Jesus, você imita alguém. Cláudio, como é que a gente segue a Jesus? A gente segue a Jesus imitando quem segue a Jesus. A gente olha para quem está seguindo a Jesus. Cláudio, quem segue a Jesus? A igreja de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui juntos. Por isso que você não recebeu uma sala pelo Google Meet para você participar sozinho. Por isso que você não recebeu um canal do YouTube para você ouvir essa mensagem sozinho. Por isso que você está aqui sentado nessa noite. Porque aqui tem gente que está seguindo a Jesus e está aprendendo. E a gente pode olhar para essas pessoas e dizer assim,
O que é que você está fazendo que eu também posso fazer? Talvez o Alan vai falar para você táticas, técnicas, como é que você aborda uma mulher que trabalha lá naquela região lá. Ok, perfeito. Mas aqui nós temos irmãos e irmãs que oram, gastam tempo orando, e de diversas maneiras. Tem gente que escreve, tem gente que fala, tem gente que pensa. Tem outros irmãos que são bons de pregar. Aqui de manhã encontrei com o diácono Borges, é isso? Tem o nome dele aqui. É o Borges? Olha aqui, ele me entregou isso aqui hoje de manhã. Quando você encontra com o Borges deve ter o quê? Uns 80 anos? 70 e pouco? Quase 80. Nós da nova geração, porque eu sou da nova geração, eu ainda estou nos 40, né? Os 49, mas tudo bem, 40 ainda, pô. Até o dia 18, Mas eu sou da nova geração, sou jovem, pô. O véu do templo, o símbolo da separação. Pai, está consumado, João 19:30. Ele traz vários textos, diz a respeito ao véu do templo que separa. Olha o que o seu Borges fez. Interessante que quando ele foi se apresentar, ele virou e falou assim, eu sou o diácono Borges. E eu falei para ele assim, eu sou o pastor Clauber. Já que é para trocar a signa, a gente troca, né? Olha o que ele fez. Isso aqui é o dom do Borges. Esse é o dom do Borges. E o que o Borges tem que fazer? Ele tem que fazer isso aqui mesmo. Porque é o que ele faz bem. E ele estava contando para o meu pai que agora dezembro, depois ele me falou também, eu não entendi direito, porque eu sou meio surdo, porque eu sou novo, então isso é coisa de velho, né? Que ele vai dezembro e só volta a março, lá para o norte de Minas, e ele vai fazer evangelismo. Ora, isso é dom, isso é fazer, na cidade. Na cidade. Então tem algo que você faz, que serve para fazer missão na cidade. E que alcança a gente. Alguém falou hoje no almoço que está fazendo pão. Quem que foi, Fábio, que você falou que fez pão? O pastor Fábio disse que faz pão. Não é você, é outro pastor, né? Meu, isso aí é um dos maiores dons que existe na face da terra, fazer pão. Porque o que você faz com o pão depois de feito? Você convida alguém para comer. Você leva na casa de alguém para comer. Você fala para o cara, vamos assistir um jogo? Vamos. Mas o time tem que ser bom. Vai assistir time tranqueira que vai dar digestão o pão. Mas você vai orando, pedindo para Deus, Deus, dá uma oportunidade de eu deixar uma sementinha do seu amor ali para aquela pessoa. E o Senhor faz isso, irmãos e irmãs, faz isso. Ele faz, porque a igreja se dispõe a fazer. Todos nós temos um dom. Todos nós temos um dom. Então a igreja que faz, ela ora, ela prega, ela ouve. Você já sentou junto com a sua família, junto com seus amigos do trabalho, almoço, quem trabalha, né, quem estuda, que tem o almoço junto, você vai almoçar com os amigos do trabalho. Você já percebeu como os nossos amigos, nossas amigas, eles destilam conhecimento? Se você jogar um assunto na mesa, vinho, nossa, vai aparecer alguém que vai dizer para você que os vinhos das melhores regiões, porque é feito de uva e não sei o que, isso que lá. E se você falar que você quer comprar um carro elétrico, vai aparecer alguém dizendo, cara, olha, o melhor carro elétrico é aquele, por causa de... Todo mundo sabe tudo hoje, gente. É impressionante. Também, tudo você põe no Google lá. Hoje em dia, ninguém pergunta mais, quer dizer, pergunta, né? Os adolescentes, os jovens, eles têm lá o Google, a inteligência artificial, mas eles vêm perguntar para a gente, pai, como é que faz isso? Pai, como é que faz aquilo? Ah, não sei o quê. Põe no Google, filho, põe no Google. Google responde. Todo mundo sabe tudo. Até a Bíblia todo mundo sabe. É impressionante. Difícil você ouvir alguém dizer assim, cara, não sei isso aí não, cara. Eu não aprendi isso aí ainda.
Ninguém quer ouvir o outro, ninguém quer ouvir. A gente fica sempre assim, esperando a pessoa dar a brecha para dizer, não, eu também preciso dizer que eu conheço, que eu sei, eu quero falar. Mas poucos de nós conseguem ouvir uma pessoa a ponto de, em algum momento, as pessoas elas gritam. Mesmo diante de tanto conhecimento em tantas áreas, elas gritam. A pessoa vai dizer que ela conhece muito do carro elétrico, que o carro elétrico economiza, que ele gasta R$8 por mês. Mas a mulher dele ficou brava com ele porque ele comprou um carro elétrico quando ela queria que ele reformasse o telhado da casa. Show, é agora. Ô cara, quantos anos você está casado? Não é assim que faz, cara. Como é que você vai me comprar um carro e não pergunta para a mulher? Você não sabia disso, cara? Olha você dando uma de errado, cara. Tem coisa mais importante na sua vida, é o casamento e não economizar energia. Não que você não deva, porque a gente tem que cuidar do planeta. Mas em primeiro lugar vem o seu casamento. Pronto, aí você entra para valer mesmo. Todas as pessoas gritam. Todas, no meio do conhecimento delas, elas gritam, e nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, principalmente na cidade, porque as pessoas, elas têm muita tecnologia na cidade, elas têm muitas condições na cidade, mas elas são extremamente imaturas. Eu estou cansando de falar para os meus pais que eu estou me assustando a quantidade de pessoas de cabelo branco que parecem adolescentes. Não conseguem lidar com situações da vida, não percebem os ciclos da vida. Estão chegando com seus 70, 80 anos e ainda querem ser o piloto principal de Fórmula 1. O cara não consegue nem andar direito. Acabou. É outro ciclo. É o ciclo de passar, é o ciclo de sair da frente, deixar os jovens. Os pais, os jovens, né? Os jovens estão cada vez mais difíceis, mas como eles se frustram. Você pega aí um jovem de 25 anos, 26 anos, 27 anos, quando você pergunta para ele, e aí, meu, tá trabalhando? Tenho. Estou lá no fulano. Quanto tempo? 3 meses. Ah, beleza. Não, eu fiquei na outra 6, depois eu fui para o outro que era 8, e agora eu estou 3 meses nessa empresa. Eu falei, caramba, bicho, meu pai trabalhou 30 anos numa empresa só, eu trabalhei 20. Esse cara hoje é 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Por quê? Ah, porque o cara lá falou que era para eu fazer um negócio, no final deu para o outro, aí eu não gostei disso. Mas o que ajuda essas pessoas? É alguém que os ouça. Porque vai chegar a hora da gente pregar. Vai chegar a hora da gente dizer para eles, olha, você na verdade você está correndo atrás do rabo. E você precisa seguir o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que Deus fez uma boca e 2 ouvidos, que é para você falar menos e ouvir mais. Mas está na hora da igreja começar a ouvir mais o povo aí fora da cidade, porque o povo está gritando. E o povo está desesperado. Está muito desesperado. Está querendo achar uma saída. E muitas vezes a saída tem sido através das coisas. Compra isso, compra aquilo. Tenha mais coisas. Viagens. É o desenho do pica-pau, né? Navio, dinheiro, mulheres. Né? Nem hoje é mais tudo isso, mas tem outras coisas, né? Sexo, dinheiro e poder. Hoje é isso que movimenta. Só fazer um resumo. Sexo, dinheiro, poder. Sexo, dinheiro, poder. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas é isso que o povo está buscando. É isso que a cidade pulsa isso. Está lá fora. É só você sair agora e você vai encontrar com isso. E elas estão gritando, porque elas estão buscando algo que traga paz ao coração delas através do sexo, do dinheiro e do poder. E o que nós temos como igreja? Muitas vezes a gente deixa aqui dentro. E nós precisamos levar lá para fora. Do mesmo jeito que a gente ainda tem que aprender. Do mesmo jeito que a gente ainda tem que continuar seguindo, mas olhando uns para os outros. Nós temos que imitar uns aos outros, porque todos nós somos imitadores de Jesus Cristo. Talvez você tenha facilidade de ler. Ajude quem tem dificuldade para ler. Talvez você tenha facilidade de orar, de se concentrar, de fazer devocional.
Então, faça isso. Jovens, vocês que gostam tanto das redes, das mídias, pensem, TikTok. Eu gosto do TikTok pra caramba. Por que os jovens sentam, a maioria senta lá em cima? É para a gente não enxergar vocês? É. E eles ainda ficam atrás ali do negócio, né? Que fica escondido. Sabendo usar, é legal. Tem um pastor lá do Igreja Batista de Itacoruçá, do Rio de Janeiro, talvez você já leu um devocional dele, chamado Israel Belo de Azevedo. O cara é um crânio, o cara é um gênio, já tive o privilégio de ter aula com ele. Ele escreve que é uma maravilha, tem 5 cultos a igreja dele, e eu fiquei sabendo que um culto dele, quando ele vai pregar, desses 5, ele sempre prega 2. Um ele prega escrito, ele escreve e chega lá na frente e ele lê. O cara tem que ser bom para escrever. Meu irmão perguntou, você fez esboço? Eu falei, está meio desorganizado. Eu preciso crescer nessa área. E ele me chama a atenção para isso, porque todos os dias, irmãos, todos os dias, o Israel vai para frente da câmera, no TikTok, e ele grava um devocional. E não é um devocional qualquer. É um devocional bem cabeça. Porque é o jeito dele. É o jeito dele. E quando você vai ver as curtidas, sabe quanto tem lá num dia bom? 6. Aí você fala assim, Cláudio, para 6, os jovens lá já até desistiram. Eles até tinham pego o TikTok já na mão ali para ver o que eles iam fazer, já até desistiram. Não importa quantos likes a gente vai ter. Se a gente tem facilidade para fazer alguma coisa, se a gente tem percebido que é o nosso dom, a gente tem que fazer. E a gente tem que ajudar os outros a fazerem também. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Parece ser ousado, mas é uma maneira que a igreja faz missão na cidade. Sejam meus imitadores. Se a gente imita aqui alguém que está andando junto com a gente, amanhã alguém está olhando para a gente e dizendo assim, eu quero ter uma família igual aquele irmão. Você já imaginou você abrindo a porta da sua casa para os adolescentes que em casa é uma briga, papai separado, mamãe mora em outro lugar, e ele vê que vocês são todos bonitinhos, estão lá lutando para estar junto, estão fazendo força para os filhos, eles vão sair de lá dizendo, um dia eu quero ser uma família igual o do fulano. Olha lá a Camila. A Camila, ela é uma música lutando contra uma dificuldade tremenda de não ter um dos sentidos. Não é possível que alguém não está olhando para a Camila e dizendo assim, cara, como é que pode? Ela perdeu um dos maiores sentidos que a gente tem e ela está lá ainda louvando ao Senhor e eu tenho todos e estou aqui parado. Isso mexe com a gente, isso alguém vai perceber, alguém vai se mexer. Trabalho do Espírito Santo, ele vai tocar nisso daí e vai fazer. Clóvis, eu não sei, eu sou que nem o Clóvis, eu sei andar bem de moto. Beleza, Clóvis, vamos andar de moto, vamos pôr aí um símbolo aí na jaqueta, deve ter, né, um Cristo salvo aí. Igual o Alex Dias Ribeiro andava com aquele Jesus Saves no capacete. Aí a gente não põe o peixinho no nosso carro, porque também a gente às vezes dá muito mau testemunho no trânsito, né? Aí pega mal também, né? Então é melhor não pôr, né? Melhor não pôr. Mas, toda vez que você estiver no trânsito, ore pelos... Então, queridos, parece difícil, mas é difícil. Não é fácil. Porque a vida do discípulo do Senhor Jesus Cristo é a cruz. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É desse jeito que a igreja é e faz missão. Ser e fazer missão na cidade é convidar as pessoas a nos imitar. Porque nós somos imitadores de quem? De Cristo.
É difícil? Ah, é difícil. É possível? Lógico, junto tudo é possível. Nós estamos juntos, não estamos sozinhos. Né? E nós temos que fazer isso com a igreja. O Alan não vai sozinho. Ele sempre convida alguém. Bonecas, elas não brotam sozinhas. Precisa chamar a mulherada aqui, chamar uns homens. Também tem uns homens bons de costurar. Afinal de contas, quantos sapateiros mulheres vocês conhecem? Nenhum, né? Tem aqui ainda sapateiro aqui que leva para consertar? Tem que ter. Né? Então tem homem que sabe costurar bem. Tem que vir aqui fazer costura. Agora eu vou chutar para cima. Você já imaginou, você que conhece um amigo seu que é homossexual e que tem habilidade em costura, e você um dia convidar ele para falar, vem aqui conhecer um projeto na minha igreja que a gente faz bonecas contra o abuso infantil? Você vai lá, você costura, eu vou tomar café. Ou eu vou levar um pão. É dessa maneira que a gente aproveita essas oportunidades e faz, porque esses estão aí e estão desesperados, gritando por ajuda, por alguém que os ouça, por alguém que os pregue uma palavra de paz, alguém que ore junto com eles. Essa é a nossa missão. Então, queridos, que nós possamos ajudar uns aos outros na caminhada de imitar o Senhor Jesus, para a gente poder dizer para os outros, sejam meus imitadores, como nós somos de Cristo. Amém? Vamos pedir para o Senhor Jesus nos dar força para isso, porque se não for pelo Espírito Santo, que nos dá o desejo e o poder de realizar as coisas, nós só vamos se frustrar. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser frustrada. Ela tem que ser reanimada todos os dias, né? A gente pode perder uma batalha hoje, mas a guerra está valendo ainda. E nós vamos ser vitoriosos, porque o Senhor foi vitorioso. O Senhor Jesus venceu a morte. E isso é mais importante. Lá fora o que mais tem é morte. E nós sabemos onde é que está a vida. Então, nós precisamos pedir para o Senhor, o Espírito Santo, nos mover nessa direção. Pai querido, eu peço ao Senhor e oro que o Senhor seja com a liderança dessa igreja, no pensar estratégias, oportunidades, para desafiar os irmãos e irmãs a se envolverem. Oportunidades da gente poder dizer para as pessoas, contar a nossa história, Deus. A nossa história, ela já é um testemunho que o Senhor usa para tocar a vida das pessoas. Da onde você saiu, qual foi a sua criação e como você está aqui hoje. O Senhor resgatou você e Ele resgatou você para uma só atividade. Você repartia a sua história com outros. E o Senhor há de abrir portas para você poder dizer assim, eu estou junto com você, eu vou andar junto com você, e nós vamos andar juntos, e o Senhor vai fazer algo que vai nos surpreender. Permita, Deus, que na nossa dificuldade em sair na cidade e não ser enganado pelos convites que a cidade faz a todo instante, permita, Deus, que a gente, não importa a nossa idade, permita que a gente comece hoje. Permita, Pai, que se o Senhor tiver mais um dia só para a gente, que nesse um dia a gente permita que o Teu Espírito Santo plante semente no coração das pessoas a respeito do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, a quem está à nossa volta, sejam filhos, sejam netos, sejam amigos, vizinhos, colegas, até mesmo os nossos inimigos, Deus. Permitam que a gente ouça os gritos deles e que possamos, Pai, trazer mensagem de paz para esses corações desesperados.
Senhor, tem misericórdia de nós, pois nós somos pecadores. Carecemos muito de... Muitas vezes nós é que precisamos de ajuda. Então, Deus, permita que a gente receba ajuda aqui na Tua casa, Pai, na Tua igreja. Abra o nosso coração, dá-nos coragem para chegar para alguém aqui, ainda essa noite, e dizer: eu preciso de ajuda. No meu casamento, na minha escola, no relacionamento com meus pais, com meu irmão que eu briguei aqui na igreja, estou chateado com ele. Eu preciso de ajuda. Nos renova, Deus, para vivermos como corpo, para vivermos seguindo o Senhor Jesus e o Teu reino vindo, se expandindo, crescendo, até que o Senhor Jesus venha e nos leve para um tempo de eternidade, de alegria, sem choro. É dessa maneira que nós desejamos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.